Oi, meu nome é Alexandre Gaudêncio, eu tenho 25 anos e eu vim mostrar para vocês como é que funciona, como é que acontece o desenvolvimento de jogos digitais. Então, para começar, o que são jogos? Jogos são atividades que nós utilizamos para fugir do mundo, para escapar, para entrar em um ambiente, emergir em um ambiente que tenha regras diferentes e fugir do cotidiano. No jogo, a gente sempre está disposto a participar de forma colaborativa. Sempre nós somos livres, de forma espontânea, participando ali do contexto e sem fugir às regras. É isso que estaria relacionado ao que seria o jogo. E de quebra a gente aproveita também para se divertir, para também competir com os colegas. A gente viu recentemente agora, aconteceu em 2021, as Olimpíadas, e é uma competição que acontece de tempo em tempo, em que as pessoas se divertem e todo mundo envolve todo mundo, não só quem está participando, competindo na Olimpíada, mas também quem está de casa acaba curtindo também os jogos. Falando de jogos do jeito como a gente conhece, existem dois grupos. Os jogos analógicos, que seriam aqueles de mesa, aqueles de cartas, jogos físicos que a gente sente com as mãos. E tem também os jogos digitais, que é o que nós conseguimos jogar pelo celular, pelo computador, pelos videogames, pelos dispositivos eletrônicos, que é algo que veio só recentemente. E por ser algo muito recente, as pessoas não conhecem exatamente como funciona, como acontece o seu desenvolvimento, do que precisa, quem participa, e eu vim dar um geral para mostrar como funciona o desenvolvimento de jogos. Eu não só vou mostrar, mas também vou desenvolver um pouquinho aqui um jogo com vocês e mostrar como a gente pode aplicar isso para criar ideias novas, aplicar em projetos que às vezes a gente tem num contexto nosso, né? Eu tenho uma ideia de jogo, eu quero botar para o papel. Vamos ver como isso acontece. E basicamente, eu pensei em utilizar essa estrada aqui da cidade onde eu moro, que passa pelo campo de golfe, passa por perto do hospital, da Câmara, e como ela tem essa cara de pista de corrida, eu vou utilizar para fazer um jogo de corrida, né, com os carrinhos, tudo bonitinho, pronto. Preparar toda a parte gráfica para tentar ficar bem parecido mesmo com isso aqui. Então, na hora de criar um jogo, a gente tem que pensar, primeiro, que imagem eu quero passar no jogo que eu quero desenvolver. Tá aqui o conceito, né, do local, a inspiração para construir esse jogo. Agora seria a hora de pensar na arte visual e como esse jogo vai ser representado. Então veja só, aqui eu tô com as artes. Primeiro é um jogo de corrida, então precisam de carrinhos, e tá aqui os carrinhos. Tem vários modelos diferentes, eles são bem simples, eu vou mostrar também como é que faz para desenvolver eles. Carrinhos, várias cores, eu devo utilizar o laranja e o preto. Tem também os personagens, mas eu não vou chegar a utilizá-lo. Tem os objetos também, eu vou usar o barril para ser itens coletáveis, eu vou explicar como eles vão ser utilizados, qual vai ser o contexto. Tem pedras também, que vão ser os obstáculos, né, coisas que os jogadores vão ter que se desviar. E, finalmente, a estrada. A estrada tem várias partes e eu vou reproduzir ela dependendo de cada região ali que a estrada passar. Vou tentar ser o mais fiel da estrada real possível. Então veja só, essa aqui seria uma pista normal, né, com cara de pista de corrida mesmo. Então veja só que elas são vários pedacinhos pequenos. E aí tem a estrada de terra mesmo, como a gente está acostumado. Veja só. Repara que todas essas partes estão partidas em pequenos pedaços. O que acontece é que, às vezes, os computadores eles não suportam um espaço infinito para o computador carregar as imagens, coisas mais técnicas. Então, o que se faz é aproveitar o máximo espaço sem repetir desenhos. Então, ao invés de desenhar todo o mapa como um todo, desenha só um pedaço que pode se repetir várias vezes e utiliza ele ao longo desse pedaço. E aí eu vou mostrar também como é que funciona na hora de montar, né, todo esse artefato artístico gigante. E para poder desenvolver esse estilo de arte é muito diferente do que a gente está acostumado com as artes visuais convencionais. Não é feito no papel, na tela, é feito no próprio computador utilizando as ferramentas certas. Como, por exemplo, o mais famoso é o Photoshop, né? Ele te dá uma gama de liberdade para criar composições artísticas e por aí vai. Também edição de fotos. Mas ele, né, tem muitos recursos, precisa de muito tempo. Mas todo computador tem também o Paint, o Microsoft Paint, que é uma ferramenta bem simples, tem bastante coisa para explorar e dá para criar algumas peças gráficas bem bonitas. E para poder juntar a arte visual
com o jogo em si, nós precisamos de uma ferramenta específica para esse tipo de trabalho. Como, por exemplo, a gente teria a Unity, que é uma ferramenta de desenvolvimento específico de jogos, então ela vai possibilitar e vai oferecer ferramentas na área de jogos. Então, tá aqui a Unity, eu já tenho ela instalada no meu computador, pronta para utilizar, e é nela que eu vou desenvolver esse projeto, essa é a ideia. Então, eu vou partir agora para a parte prática. Então, veja só, aqui eu peguei todos aqueles bloquinhos e inseri no que a gente chama de paleta de blocos, ou paleta de tiles. Então eu peguei cada pedaço daquele, juntei e daqui eu posso escolher um quadradinho, um bloquinho e pintar na nossa cena. Mas para isso eu preciso colocar uma malha, né, uma janela, uma grid para poder posicionar os quadradinhos. Daqui eu já posso construir. Como é um processo muito demorado, requer tempo, requer reconhecer a posição de cada coisa, eu vou montar tudo aqui e volto para mostrar depois o resultado para vocês. Bem, como o ideal é a gente montar algo bem rápido para testar, eu montei essa pequena pista aqui só para ver como vai funcionar e daqui eu vou começar a desenvolver depois no final, depois de testado, com um jogo bem pequeno, que a gente chama de protótipo. E nesse pequeno cenário eu vou começar a desenvolver o jogo, todas as regras, todas as lógicas, as condições, as regras que os jogadores vão ter que seguir para poder montar o jogo e só depois eu pego o cenário completo e coloco ele no contexto que ele deveria ter, no contexto merecido. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é entender quais são as regras que eu preciso para esse jogo funcionar do jeito que eu espero. Primeiro, o contexto dele tem que fazer sentido, né? Se é um jogo de corrida, ele precisa de quê? De pistas, de estradas, como essa aqui que já está montada. Segundo, carros, né? Obviamente precisamos de carros e tá aqui os carros, certo? Terceiro, objetos que façam parte do contexto, como, dependendo do lugar, árvores, né? Pneus. A próxima coisa é tentar criar toda a lógica, todos os comportamentos que o jogo precisa ter. Se é um jogo de corrida, precisa ter carros e carros controláveis. Então, a partir de agora, eu vou agilizar aqui o processo para a construção do carro e depois eu mostro o resultado. Então veja só, agora é a parte que entra o que nós chamamos de programação. É onde nós vamos instruir o computador, nós vamos dizer para ele o que cada coisa precisa fazer para se comportar do jeito que a gente quer. Basicamente nós temos um jogo de corrida, então ele vai precisar, né, de uma velocidade, vai precisar de aceleração, vai precisar de entender os comandos, né, os botões para acelerar, os botões para frear, botão para virar para a esquerda, para a direita. Vai precisar, por exemplo, colidir, né? Vai precisar de colisão e por aí vai. Dependendo, se for um jogo com personagem, vai precisar de gravidade, né? Que puxa ele para baixo. E tudo isso, na maioria das vezes, nós podemos encontrar já dispostos na ferramenta, pronto para utilizar. Só meter a mão na massa e fazer. Então aqui eu construí todo o comportamento que viria a estar relacionado ao jogador. Beleza? Com o comportamento dos carros prontos, o próximo passo seria criar a lógica do jogo, né? Criar a lógica das voltas, né? Quantas voltas vão ter o jogo? Eu preciso definir. Criar a lógica de quando ele dá uma volta. Outra lógica é que quando ele completar todas as voltas e chegar, né, exibir uma tela de que ele conseguiu completar o jogo. Tudo isso tem que ser pensado antes de começar, né, a produzir o jogo. Para quando surgir a oportunidade, a gente ir lá e procurar ver como é.
Então, feito, o próximo passo é construir os objetos que os jogadores vão ter que desviar, como os obstáculos, pedras, barris e também os objetos coletáveis, aqueles que ele precisa coletar para conseguir pontuação e aí se sair bem no jogo. Então, agora eu vou desenvolver isso e no final eu mostro o resultado. Resultado pronto, vamos ver como ficou. Eu vou dar um play aqui para ver como o jogo está ficando. Então veja só, os controles já estão funcionando, o carrinho faz a curva, consegue coletar os objetos, também colide com as pedras que estão no caminho. E a gente também tem aqui na interface, aqui para cima da tela, a pontuação e o número de voltas, né, que lap, né, marcaria o número de voltas dado na pista. Agora eu vou partir para os efeitos visuais. Para os efeitos visuais, nós não só temos que ter as habilidades artísticas para poder construir as imagens, as animações, seja o que for, mas também entender das ferramentas para poder criar efeitos visuais. E aqui na ferramenta nós temos algumas opções e eu vou colocar um efeito de rastro para poder mostrar para dar aquela imersão de velocidade, de que o carro está em alta velocidade na pista. Não basta só a gente fazer um jogo que funcione, um jogo com as mecânicas que ele precisa. E a lógica do jogo, claro, para ele funcionar, né? Com começo, meio e fim. É preciso também dar feedback visual. Por exemplo, o que é importante sinalizar para o jogador de que ele está indo bem ou está indo mal. Por exemplo, colidir nas paredes, né, nas bordas, tem que ser, de certa forma, não benéfico para o jogador, tem que ser algo ruim. Então nós precisamos, de alguma forma, sinalizar para ele de que alguma coisa aconteceu ali e ele está perdendo pontos, ou às vezes nem perdendo ponto, mas está ficando em desvantagem ao longo do jogo. Então eu vou colocar agora um efeito visual que mostre que ele está batendo, ou se possível até derrapando, nas bordas ou nas partes laterais. Vou colocar também uma coisa que vai chamar muita atenção, que é o efeito de rastro não, de que ele está fazendo drift, né? Ele está com o pneu como que fala, ralando no chão, para dar um efeito bacana também. Olha, tá legal,
tá bonito, mas eu acho que seria mais legal e mais divertido se tivesse como 2 jogadores jogarem ao mesmo tempo. Se fosse um jogo que a gente chama de multiplayer, multijogador. Porque a graça toda tá aí, a gente se diverte mais quando estamos jogando com amigos, com colegas. Então eu vou fazer de forma com que tenham não só um carrinho, mas 2 carrinhos que sejam controlados por pessoas diferentes, né? Seria um jogo multiplayer, com a tela dividida. Cabe agora eu fazer outro carrinho e outro controle para esse carrinho. Bem, agora que nós preparamos tudo, né, o jogo já está funcionando, todas as regras, nós conseguimos voltar para jogar de novo. Mas falta agora preparar a nossa pista real para o jogador sentir que está jogando, né, num ambiente bacana, num lugar interessante. Que é a parte mais legal no jogo no momento. Então eu vou começar a desenvolver agora. Pode tomar um pouquinho de tempo, que é um trabalho delicado e é preciso estar sempre atento à referência para poder não perder os detalhes. Esse foi o jogo que eu fiz agora aqui com vocês, né, enquanto eu gravava. Alguns pedaços eu dei uma acelerada, porque é um trabalho que precisa de tempo, precisa pensar também, escolher os melhores lugares para colocar cada coisa. É um trabalho bem mental mesmo, em alguns aspectos. Eu fiz aqui sozinho, né? Isso é um projeto pequeno, mas no desenvolvimento de jogos, na criação de jogos,
envolve muitas pessoas em colaboração, né? É um trabalho em equipe. E quanto maior o jogo, quanto mais complexo, mais rico em detalhes, maior vai ser a equipe necessária para desenvolver, ou o jogo vai levar muito tempo para ficar completo. O que não é legal, porque as pessoas esperam. Espero que vocês tenham gostado da experiência de conhecer como é que funciona a criação de um jogo e obrigado!